Fala, gurizada, como é que vocês estão? Aula 7 do JS Antes Digital, e nessa aula a gente vai fazer uma coisa que eu tenho certeza que muita gente aqui estava esperando. A gente vai deixar até essa tela branca aqui nos nossos sites e finalmente vamos conseguir ter um HTML montado na tela com as nossas propriedades. Então a gente vai deixar de usar o console e usar o HTML. A gente vai conseguir ter coisas visuais. Já vamos começar com a nossa estrutura e dessa vez eu quero começar um pouco diferente. Eu vou criar aqui a minha aula 7 e dessa vez a gente não vai fazer o nosso beabá. Eu vou criar aqui o meu arquivo index.html e a gente vai construir agora o nosso todo o nosso script do Emmet aos poucos, entendendo o que cada coisa aqui faz. Primeiro a gente tem que entender de novo, só recapitulando, que o HTML utiliza de tags. Essas tags elas abrem e fecham. Essas tags elas abrem e fecham e cada uma tem uma importância diferente dentro do nosso código. Cada uma efetua uma ação diferente. Elas foram criadas para integrar muito bem, por exemplo, com a exibição da tela e manipulação com JavaScript. Cada uma dessas tags tem a sua função e a gente vai usar elas aqui na prática para entender o que cada uma delas tem. Então vamos refazer aqui a estrutura do HTML comum. Primeiro passo, a gente tem esse carinha aqui que é o doctype HTML. Ele é literalmente só uma anotação para dizer que realmente a gente está utilizando HTML. Então ele é legal colocar, ele é muito interessante colocar, né? Porque ele já estipula o padrão do seu arquivo como HTML, por exemplo, porque a gente consegue colocar outras paradas dentro do arquivo HTML. O jeito que ele é lido pelos navegadores é interferido totalmente por esse doctype. O próximo é esse HTML lang EN. Então, esse cara aqui é muito importante porque ele é a tag principal, a tag HTML. Todo projeto HTML tem a tag HTML, ela é a tag principal do HTML no geral. Ela é a tag principal de uma página. É ela que diz onde tudo está delimitado e onde tudo tem que ficar. E esse lang EN, ele está estipulando que todo esse documento ele foi escrito em inglês. E isso ajuda muito a ferramentas de tradução, por exemplo, né? Porque quando ela sabe que o negócio foi escrito em inglês, ela já facilita de passar, por exemplo, ah, você quer traduzir esse texto, e etc. Então é muito interessante porque se os documentos eles forem escritos nas linguagens específicas e você coloca essa linguagem, facilita para os navegadores para eles dizerem, ah não, essa parada foi feita em inglês, vamos traduzir aqui para o nosso usuário e facilitar a vida dele. Mas o HTML em si, a tag HTML, ela tem duas tags filhas muito importantes, que é a head e a body. Essas duas tags, elas basicamente servem para coisas diferentes. Enquanto a body, ela que vai ter todo o conteúdo que a gente realmente vê na tela, tudo que a gente pode clicar, tudo que a gente pode realmente manipular com JavaScript e executar. E já na head, ela vai ter definições negociais da página, né? E também algumas definições de metadados. Por exemplo, se a gente vir aqui, a gente vai ver que tem alguns metadados aqui, essas tags meta, e elas definem como o navegador vai ler esse cara. Por exemplo, esse meta-chasset, o TF8, ele define que o nosso site consegue usar caracteres especiais. Então ele é muito importante de se ter, porque senão o nosso site vai bugar todo em questão de caracteres especiais. Então eu já vou colocar esse meta-chasset, o TF8, aqui no meu head, né? Perfeito. Esse outro cara aqui, que é o XUA Compatible e Edge, ele é um cara que facilita a compatibilidade dos nossos navegadores. Por quê? Porque às vezes a gente tinha o Internet Explorer, né, que é um navegador bem antigo. O que ele faz é o seguinte: tudo aquilo que teria compatibilidade com o Internet Explorer teria agora compatibilidade com o Edge, o Microsoft Edge. Porque o Microsoft Edge foi criado inicialmente para substituir o Explorer, virou padrão também no modelo HTML comum. A gente tem um outro meta aqui que é o Viewport, que é onde a gente define qual é a escala do dispositivo que a gente está usando, que como a gente está dizendo aqui é uma escala 1.0, então é uma escala comum. Então, esses três caras aqui, normalmente você só precisa colocar e é isso. E agora, a última tag do head, que a gente vai ver por enquanto, que é a tag title, que define o título da página. Então, se eu coloco aqui a tag title, ela vai adicionar bonitinho aqui um título na página, nessa parte superior, e vai também, na hora, por exemplo, que o Google for bater nessa página, mostrar esse título para todo mundo que for lá olhar a página. Então ela é muito importante. E agora no body, tudo que a gente realmente escreve de HTML, eles vão ficar aqui. Então, por exemplo, se eu escrever um oi aqui direto no meu body, eu vou até abrir aqui o arquivo 7, não gerou, deixa eu recarregar aqui a página, aquela 7. Olha só, o meu oi tá aqui no meio, né? Ele já adicionou o oi aqui. Então, oi, como vocês estão? Vou dar um Ctrl S, olha, isso já adiciona aqui.
Então, realmente, o nosso querido aqui, body, é ele que vai ser responsável por exibir as coisas para o usuário. Então todas as imagens, todas as cores, tudo fica nele. Só que o body, a gente não simplesmente taca coisas aqui no meio dele, a gente utiliza de outras tags HTML. Por exemplo, se eu quero utilizar títulos, eu tenho tags de título, como as tags H, que são as headlines, né, os títulos. Então eu tenho o título principal, que é o H1, o título secundário, que é o H2, o título terciário, que é o H3, H4, H5, H6, e esses são os nossos modelos de título. Por exemplo, quando eu estou trabalhando com parágrafos, eu tenho uma tag de parágrafos, que é a P. Quando eu estou trabalhando com textos que ficam em itálicos, eu tenho a tag I. Quando eu estou trabalhando com texto em negrito, eu tenho a tag strong, ela coloca os textos em negrito. Cada tag HTML, ela manipula a nossa tela de um jeito diferente. E justamente por isso, elas são tão importantes. A gente, além dessas tags comuns aqui que modificam texto, a gente tem tags também, por exemplo, de inputs, por exemplo. Posso ter aqui um input de texto, né? Eu vou colocar até aqui o nome dele aqui. Aqui eu tenho esse input do type text. Essas propriedades aqui que a gente tem, elas são chamadas de props, né? Digamos que elas são as propriedades que nem a gente tinha lá no objeto das tags HTML. Então elas são os equivalentes às propriedades que a gente teria no objeto lá numa tag HTML. Então aqui quando eu coloco esse input do type text, ele já sabe que o meu input ele vai criar aqui um input com tipo texto. Se fosse um type number, ele já não deixaria colocar texto, eu deixaria colocar apenas número, né? Se fosse do type password, ele já ocultaria aqui os nossos dados, etc. Então eu posso aqui fazer uma label também, que vai ter aqui, por exemplo, o nome do nosso campo. Por exemplo, e-mail aqui. E esse label recebe um for, né, que é o ID de quem é que ele está utilizando. Vou criar aqui esse cara ID, que vai ser o nosso e-mail. Eu vou ter aqui label for e-mail. Aqui vai ter e-mail. E aqui o type eu vou colocar e-mail. Né? E existe uma outra propriedade chamada placeholder, né? Que é basicamente o texto que vai ficar aqui dentro enquanto não tiver nada. Eu vou colocar aqui, insira o seu e-mail. Olha só que legal, ele já montou aqui o nosso HTML. É óbvio que não está bonito, eu poderia estilizar isso aqui melhor, mas isso aqui vai servir para o que a gente precisa agora. Vamos lá. O que a gente vai fazer agora é o seguinte, a gente vai criar um JavaScript que manipule esse HTML. Eu vou agora criar aqui o nosso index.js, como de praxe, e colocar o nosso script.src aqui no body. Né? Script src.index.js. Vamos lá. O HTML, ele possui um objeto também. Né? Ele possui um objeto que a gente consegue manipular via JavaScript. Esse objeto se chama DOM. Esse carinha, o DOM, ele permite que a gente consiga pegar as propriedades lá do nosso HTML utilizando de funções. Por exemplo, eu vou ter um carinha aqui, um objeto global na minha página chamado document. E esse cara, ele vai ter vários métodos, esse objeto. Então, ele vai ter, por exemplo, um método chamado, por exemplo, document.querySelector. Esse método, ele permite que eu selecione um componente específico. Por exemplo, digamos que eu queira pegar o nosso único input hoje, né? Então, eu poderia fazer um querySelector input. E aí salvar isso numa constante. Const input recebe document.querySelector input. O que essa função faria? Esse querySelector ele iria lá no meu HTML, procuraria o primeiro input e adicionaria dentro dessa variável input. Se eu não console.log nesse cara, olha só que legal. Tá aqui, olha só. Ele trouxe o próprio input de e-mail que está aqui e ele já está meio que associado. Digamos que eu queira, via JavaScript, mudar, por exemplo, o valor que está lá dentro. Né? Na hora que a tela for construída, eu vou botar o valor lá dentro do e-mail, como aqui, eu vou ter uma propriedade aqui chamada value, né? Que é o valor que está escrito aqui. Digamos que na hora que a tela iniciar, eu quero que comece com o meu e-mail. Por exemplo, manuel@lisbon.com.br. Ctrl S, olha só, ele já iniciou lá com manuel@lisbon.com.br. E não só isso, eu posso fazer várias outras coisas. Eu consigo, por exemplo, ouvir eventos, né? Por exemplo, eu consigo criar uma função aqui, function onChangeValues, né? Que vai receber um parâmetro chamado e, que é o nosso evento, e eu consigo dizer para o meu HTML o seguinte: o HTML, na hora que eu mudar o texto lá dentro, aqui ó, no meu input, no onChange, chama essa função onChangeValues, por favor. Né? Aí olha só o que vai acontecer.
na hora que ele chegar aqui, eu vou até dar um console.log. Oi, ó, na hora que eu manipular aqui o meu texto no meu onChange, acho que faltou colocar aqui isso aqui. Tá, show de bola. O onChange só termina depois que eu paro de escrever, beleza? Então, aqui eu posso manipular o meu HTML e, ó, na hora que eu termino de mudar, ele chama lá o meu oi. Muito legal isso aqui. E eu consigo fazer várias coisas interessantes com isso, mas por exemplo, eu consigo passar aqui como parâmetro desse onChangeValues o this, que é o equivalente ao próprio input, né? Então, por exemplo, na hora que eu mexo aqui, ele manda o próprio input como argumento. Vou até dar um console.log aqui nesse E. E olha só. Ele manda o próprio input como argumento. Isso é bem legal. Outra coisa que eu posso fazer também é, tipo, ao invés de chamar a função pelo HTML, fazer o JavaScript, depois que encontrar, adicionar essa função lá de forma mais ativa. Então, o que é que eu faço? Eu consigo utilizar aqui, ó, no meu input, o método addEventListener, né? Change, né? Ou seja, na hora que mudar, chama essa função aqui que é a onChangeValues. E olha só, ele chama a função e ainda traz esse tal desse event aqui, né, pra gente. Então, isso dá pra gente inúmeras possibilidades. Por exemplo, digamos que a gente quer fazer o seguinte. A gente vai fazer um pequeno formulário aqui. Vou criar um formulário HTML agora, sem action nenhuma. Né? O formulário ele é uma tag HTML que permite que a gente tanto que a gente converse com sistemas externos, quanto que a gente simplesmente consuma conteúdos e na hora que a gente clicar no botão, ele vai disparar um método chamado onSubmit, né? Então eu vou ter aqui um botão, né? Um button do tipo submit, né? É um button do type submit. E esse cara aqui, eu tenho que colocar um texto nele, né? Eu vou colocar aqui enviar. E na hora que eu clicar nesse botão enviar, ele vai chamar esse form aqui, né? E deveria fazer alguma coisa. Então, o que eu vou fazer agora é o seguinte. Eu vou pegar aquele form, tá? Eu não vou mais pegar os inputs, eu vou pegar o form, né? Vou dar um const, né? Form recebe document.querySelector form. Peguei o form, eu agora consigo fazer o seguinte. Form addEventListener. Né? Na hora que ele for dar um submit, eu vou mandar ele fazer o seguinte. Eu vou criar aqui uma função. Tem que até ser criada antes, né? Para ele efetuar alguma coisa. Quando eu rodar essa função, né? Então vai ser aqui um function onSubmit, né? Que vai ser o nome da função. Que vai receber um evento, né? Que é o nosso E. Né? E aqui dentro do meu addEventListener, eu vou passar aqui o meu onSubmit. Primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, notem que na hora que eu clico aqui no enviar, tem que colocar o e-mail válido, né? Vou colocar aqui o e-mail válido, eu clico aqui no enviar, ele recarrega a página. Isso não, e eu não quero que isso aconteça, né? Eu quero, mas isso é padrão dos formulários. Toda vez que ele envia, ele recarrega a página porque ele está enviando os dados para algum lugar. Então eu vou dizer para ele, ô formulário, faz o seguinte, evita o teu comportamento padrão, né? Não faz nada do teu comportamento padrão e faz só o que eu mandar. Para fazer isso, eu tenho que pegar esse E, que é o evento do meu formulário, e dar um ponto prevent default, que é um método. E isso aqui já vai impedir o meu formulário de enviar dados. Ó, quando eu clico em enviar, ele não faz nada. Ele nem atualiza a página nem nada. Beleza, tem esses dados. Agora vamos fazer o seguinte. O que eu vou fazer agora é preencher uma lista com esses dados. Digamos assim que vão ser o nome de pessoas, né? Então aqui eu tenho o meu onSubmit, né? Então eu vou ter aqui algumas outras funções, que vai ser o function add user to list, né? Então eu vou ter aqui a minha lista. Vou criar até um const e-mail list, né, que vai ser uma lista de e-mails. E aí aqui, ó, eu vou pegar o meu e-mail utilizando a propriedade e.target. Vamos dar um console.log nela. Olha só. Se eu dar um console.log no meu e.target, eu tenho, e.target, eu tenho acesso direto ao meu, tem que botar o e-mail válido. Eu tenho um acesso direto ao meu formulário, beleza? Mas os formulários HTML, eles têm algumas peculiaridades. Eles permitem que a gente consiga, por exemplo, pegar os campos dele utilizando o próprio Vanilla.js, né? Utilizando as próprias funcionalidades nativas do JavaScript. Então, por exemplo, eu consigo direto pelo meu formulário, tá ligado?
pegar todos os campos dentro dele, todos os campos que ele vai ter lá dentro, por exemplo, e-mail e etc., só utilizando JavaScript normal, e isso me permite manipular todos os dados que eu preciso lá de dentro, e isso é bem legal. Por exemplo, eu consigo pegar o e-mail direto pelo JavaScript, e isso é show. Então eu vou ter aqui uma propriedade que vai ser o meu app.target.elements. Vamos ver esse cara aqui? Vamos fazer aqui o submit. Ó, ele tem aqui dois elementos, que é o meu input de e-mail, né? No caso, é um elemento só, desculpa, que é o meu input de e-mail. E tem o meu botão de submit também. Por exemplo, se eu der um e.target.elements.email, primeiro, ele não vai funcionar. Por quê? Na verdade, ele funcionou. Ah, tá, é porque, por causa do ID, né? Ele funcionou. Não, verdade. Mas normalmente, como é que a gente faz? A gente tem que colocar ou ID ou um name nele, né? Que é a propriedade que dá o nome ao campo. Aqui eu tenho o meu e-mail. Então, isso aqui permitiu que eu pegue, por exemplo, o meu input de e-mail. Eu vou pegar o valor que está lá dentro, né? Então, eu vou dar aqui vou desestruturar, né? Const value recebe target elements.email. Eu vou chamar esse value aqui, vou dar um console.log nesse value e vamos ver no que dá. Ó, ele trouxe o valor certinho aqui do meu e-mail. E agora o que é que eu vou fazer? Eu vou adicionar esse cara na minha e-mail list, né? Então aqui eu vou dar um email list.push value. Então eu estou preenchendo aqui a minha lista. Vou fazer aqui uma outra parada, por exemplo, eu vou separar, eu coloquei esse cara aqui, esse add user to list, e eu vou receber aqui um value, né? E além de eu adicionar esse cara na lista, eu vou chamar esse cara aqui, ó, add user to list passando value. Olha só, além de eu dar um push na lista, uma outra coisa que eu vou fazer também é colocar ele na tela, né? Então eu vou criar aqui um campo no meu HTML em que eu vou colocar todos os elementos da minha lista. Quando eu quero trabalhar com listas no HTML, eu uso um carinha chamado UL, né, que é o meu unordered list. E para facilitar, por exemplo, eu não ter que estar usando o nome da tag, porque, por exemplo, eu podia ter mais de uma UL aqui no meu código, como é que eu faria para selecionar uma específica? Eu vou usar um carinha chamado ID, né? Esse cara ID é um identificador único para uma tag HTML. Então eu vou chamar esse cara aqui de lista contatos. Beleza, criei esse cara aqui, aí agora, olha só. Além de eu dar um push lá no meu e-mail list, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar eu vou pegar aquele cara, vou dar um const lista contatos, recebe document.querySelector, passando um hashtag, que é o operador para a gente pegar alguma coisa pelo ID, né? Lista de contatos, que é o ID do nosso elemento. Né? Ele poderia também usar aqui o comando document.getElementById, porém, passando simplesmente o nome da parada. Né? Daria no mesmo, só que eu prefiro usar o Query Selector porque ele atende todos os casos, então eu gosto de usar ele. Né? Então aqui eu tenho a minha lista de contatos, e uma outra coisa que eu vou fazer agora é o seguinte, eu vou dizer que eu vou dizer agora, na minha lista de contatos, para adicionar um novo elemento. Né? Mas primeiro eu vou ter que criar o seguinte, toda vez que eu tenho aqui a minha UL, dentro da UL normalmente ela vai ter LIs, que são os list items, os elementos da lista. Só que eu quero gerar essas LIs via código. Então eu vou ter uma função JavaScript que gera elementos HTML, que vai ser a minha document.createElement, e eu passo o nome da tag HTML, que no caso é a LI. Né? Então eu vou salvar esse cara aqui numa constante, const LI, né, recebe essa LI que eu criei agora. Vou colocar agora dentro dessa LI, dentro do texto, o e-mail do cara. Então aqui no li.innerText vai receber o value, né? E agora eu vou adicionar a minha LI na minha UL. Como é que eu faço isso? Simplesmente pegando aqui meu lista de contatos e para colocar elementos dentro dele, eu vou dar um append child passando li. Opa, tem algo errado. Cannot read properties of null. Vou tentar usar o document.getElementById. Passando aqui o lista contatos. Tá dando nulo. Agora, por quê? Algo de errado não está correto. Deixa eu tentar colocar uma L aqui para testar. Olha, colocou, mas ainda está vindo nulo. Ah, já sei o que é. É que o nosso script está sendo rodado antes da UL ser criada. É por isso. Entendi. Então, da primeira vez ele já estava funcionando. Olha só, isso aqui é muito importante, pessoal, inclusive, porque o script ele estava no meio do form. Normalmente a gente coloca o script depois de todo mundo. Né? O script vai lá por último, justamente para evitar problemas como esse que a gente acabou de ter. Né?
Então aqui a gente vai ter o document.getElementById, poderia ser o query selector também. Vou colocar aqui o query selector, né, que eu prefiro, né? Aqui, hashtag lista contatos. Olha só, ele trouxe aqui a minha UL lista contatos perfeitamente. E agora, quando eu der o push, olha só, eu vou até tirar aquela ali, que ela é inútil, né? Vou tirar esse cara aqui. Show de bola. Top demais. Aí agora aqui eu consigo atribuir valores a ela. Olha só. Olha que legal. E vou até depois disso, depois que ele fizer o append child, eu vou setar o value do meu lá da minha propriedade do formulário, né? Lá no meu e.target.elements.email.value recebe uma string vazia. Então aqui eu vou fazer todo o processo, olha só, show, ó, aí agora ele já está tirando, olha que legal a gente preenchendo aqui a nossa lista de elementos utilizando do JavaScript junto com o HTML. Então, a gente consegue fazer várias coisas em relação ao HTML utilizando do JavaScript. E é insano o poder que ele dá pra gente, porque como a gente consegue manipular absolutamente tudo utilizando o JavaScript quando se proveniente do HTML, isso nos dá possibilidades ilimitadas para trabalhar com os nossos dados. Além disso, um outro método que a gente pode fazer, por exemplo, para substituir o console.log é usar o clássico alert do navegador. Então eu vou dar um alert, olá, mundo, e olha só, ele gera aqui esse alerta horroroso, mas que serve muito bem para a gente ter alguns testes. Beleza, gurizada, isso aqui foi um pontapé inicial para a gente começar a estar mexendo com HTML na nossa estrutura JavaScript, né? É muito importante a gente entender isso, porque em muitos momentos, quando a gente estiver trabalhando realmente em construção de páginas, etc., a gente vai precisar revisar isso aqui para entender como foi que a gente conseguiu utilizar o JavaScript junto com o HTML, porque são duas coisas que casam muito, andam muito juntas. E é muito louco porque os frameworks avançam, mas em todo jeito a gente sempre está utilizando o JavaScript junto com HTML para ter uma boa performance. Uma última coisa que eu quero fazer, por exemplo, antes da gente terminar, é alterar o estilo de algo utilizando JavaScript. Por exemplo, eu quero que quando o botão enviar o primeiro dado, né, o primeiro dado pela primeira vez, ou seja, aqui nessa operação eu vou até pegar o botão, né, esse botão aqui, enviar, eu vou mudar a cor dele para vermelho e vou mudar o texto dele para enviar mais um. Então eu vou selecionar esse cara, esse botão, então vai ser o meu const submit button, né, que pode receber um document.query selector. Como ele é um cara que ele é um botão do tipo submit, eu posso fazer o seguinte, eu posso dizer que é um button do type submit. Eu acho que isso resolve o meu problema. Eu vou até tirar esse alert aqui que é inútil. Eu acho que não, eu acho que é assim. Não precisa disso aqui. É isso mesmo. Pronto. Vou pegar esse submit button, esse cara aqui, e vou mudar um console.log para ver se ele está chegando. Né? Não tá. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui só o button, porque a gente só tem um botão mesmo. Né? Então, peguei aqui meu submit button, tá aqui ele na minha mão. E agora o que a gente vai fazer é o seguinte, quando for enviado o primeiro elemento, aqui ó, eu vou fazer isso aqui. If emaillist.length atual foi igual a 1, no caso, se for maior que 1, né? O meu submit button.innerText vai receber enviar mais 1, né? Então vai mudar o texto para enviar mais 1. E além disso, eu vou mudar a cor dele, né? Utilizando o submit button.style.background color vai receber aqui um vermelho, um red. Né? Show de bola. Aqui vou enviar o meu primeiro e-mail. Enviar. Opa, tem algo errado, não está correto aqui. É porque eu botei maior que 1, mas no caso seria maior que 0, né? Que é maior ou igual a 1. Show. Olha só, enviar, aí enviar mais um. Ele já mudou aqui cobra vermelha, ficou bem legal. Olha só. A gente agora manipulou estilizações e textos baseado em condições utilizando o JavaScript junto com HTML, gurizada.
Gurizada, é isso aqui. A gente aprendeu a fazer essa manipulação insana, né, do nosso DOM, do nosso HTML, utilizando do JavaScript. E na próxima aula a gente vai estar aprendendo um pouquinho sobre módulos e separação de código. Valeu, gurizada. Até a próxima.